Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez começando esta live, querido, abençoada. Olha, em nome de Jesus, agora em agosto, se não me falha a memória, agora em agosto, agora em agosto nós completamos aí, querido, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, 6 anos. 6 anos de oração e palavras. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Isso, são 6 anos. 6 anos, querido. De muita bênção, de muita palavra e alegria no Espírito Santo. Então, querido, estou muito feliz. E eu quero crer que Deus tem preparado coisas maiores para as nossas vidas, né? Eu quero convidar você, em nome de Jesus, agora neste momento, a estar compartilhando essa live. Compartilha essa live aí onde você está. Compartilha no teu grupo de WhatsApp, compartilha no teu Facebook, compartilha aí no teu Instagram, para que mais pessoas venham ser alcançadas através da palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Também, queridos, eu quero pedir neste momento oração. Eu quero pedir neste momento oração por uma criança chamada Joseph. Esta criança está à beira da morte, né? Mas a gente sabe que para Deus nada é impossível. Quem faz parte do grupo Oração e Palavra, eu já coloquei a foto da criança lá. E eu gostaria muito que você, se você pudesse estar orando conosco, entendeu? Pela vida desta criança, eu agradeço. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor Deus há de responder as nossas orações. E eu creio que o Senhor Deus há de abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar antes de qualquer coisa? Fecha teus olhos aí onde você está. Vamos estar em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Te agradecer, Senhor Deus, pela tua misericórdia que tem nos alcançado dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos, Pai querido, fala conosco, pela tua infinita misericórdia, fala conosco, Senhor. Fala conosco não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, Pai. E, Senhor, mais uma vez usa este vaso de barro, que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, ao propósito, a qual o Senhor já tem escolhido e preparado para este começo de tarde. Toma nosso coração e mente em tuas mãos e não permita que nada venha tirar a atenção. Que possamos, Senhor Deus, não apenas ouvir a tua palavra, mas que possamos guardar, cumprir e praticá-la em nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Eu creio que o Senhor já tem preparado algo especial para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar aqui, deixa eu ver aqui, estar compartilhando aqui algo da parte do Senhor. Deixa eu só... Glória a Deus, louvado seja Deus.
Grande é o Senhor Deus do universo, amém, queridos? Compartilha aí esta live com mais pessoas, compartilha aí, eu creio que Deus há de abençoar poderosamente, né, a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero crer que o Senhor Deus há de abençoar poderosamente mais e mais todos aqueles que estão participando do grupo Oração e Palavra. Amém, queridos? Não deixe de participar, deixa Deus abençoar a tua vida de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vem participar da live em nome de Jesus, deixa Deus abençoar a tua vida de uma forma tremenda. Pegue a sua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo da Loucura. Pastor, que Salmo da Loucura é esse? Eu vou explicar, você vai entender. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 34. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 34, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor, por que é Salmo da Loucura? Este salmo ele foi proclamado pelo rei Davi, né, quando ele fugiu de Abimeleque, né, ele foi levado até Abimeleque e Davi mudou o seu semblante, onde ele se fez de louco, e Abimeleque o expulsou da presença dele, né, dizendo: isso é um louco, isso não é um rei, isso é um louco, isso não tem não representa perigo nenhum, e o expulsou da sua presença. Aí eu digo, é o Salmo do louco. Louvado seja Deus. Salmo de número 34, querido, vamos ler a partir do versículo 11, vamos meditar nos seguintes versículos, amém, querido? Eu vou ler os versículos para vocês e depois vamos estar meditando neles, amém? Salmo de número 34, versículo de número 11, está escrito assim: Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, e procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para os desarraigar da terra a memória deles. Até aqui. Não, vou ler o 17. Vou continuar lendo. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. No versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu brinquei ainda agora falando sobre este salmo, pois Davi, ele mudou seu semblante na frente de Abimeleque, aonde ele se fez de louco para poder escapar das mãos do rei, porque senão ele seria morto. Mas Deus, assim, deu este entendimento, imagino, a Davi, e Davi se fez
né, de louco para enganar o adversário. E através disso ele conseguiu, né, sair vivo daquela situação. O que me chama a atenção, querido, antes de eu começar a ler o Salmo, nos versículos a qual o Senhor colocou em nosso coração, é justamente sobre esta situação aqui, que é muito interessante. Às vezes o inimigo ele vem contra a nossa vida realmente para tentar nos destruir, né? Às vezes não, esse é o verbo que é conjugado pelo inimigo, né? Mas João 10,10 diz que ele veio matar, roubar, né, e destruir. E esta é a missão do adversário, ele vem para acabar com as nossas vidas. Porém, a Bíblia mesmo nos ensina no texto que Davi se fez de louco, né, para sair dessa situação. E eu faço minha aqui as palavras com a permissão, né, de Deus e também sua, desse pregador que é um pouquinho eu digo, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. Então, irmãos, existem situações que acontecem na nossa vida que algumas vezes as atitudes que parecem ser loucura são as atitudes que vão nos dar vitória. Você sabia disso? Às vezes você pode dizer assim: meu Deus do céu, como é que eu faço para sair dessa situação? Aí de repente vem à sua mente uma atitude, uma decisão, algo que aos olhos dos homens é loucura, algo que aos olhos das pessoas normais e naturais é loucura. E você diz assim: meu Deus, como é que eu posso fazer isso? Isso é loucura, isso não vai dar certo. E na realidade é o próprio Senhor te dando uma estratégia que aos olhos humanos, naturais, parece loucura. Mas a Bíblia diz que Deus chamou e escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, quando nós entendemos por este raciocínio de ministração, por este caminho, nós também compreendemos que algumas atitudes nossas, elas são ali confirmadas por meio da fé que tivemos, por meio da fé que demonstramos. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo de loucura, bem conciso, para que você possa entender. A Bíblia conta que certa vez Jesus Cristo estava numa casa e ele estava ali falando da palavra do Senhor. Só que como Jesus Cristo atraía bastante pessoas, ele atraía uma grande multidão, a casa estava toda lotada, não tinha local para você adentrar naquela casa. E a Bíblia nos mostra neste episódio que 4 amigos, ao ver a situação do seu amigo, do quinto amigo, ao ver a situação dele, eles se condoeram e disseram: vamos ali com Jesus Cristo. Nós temos convicção que se nós colocarmos o nosso amigo perante Jesus, ele será curado. Nós temos fé, acreditamos nisso. E eles até tentaram achar uma brecha, imagino eu, né, por meios normais, pela porta da frente ou até mesmo pela janela, que já seria algo impressionante. Porém, eles não conseguiam. Por quê? Porque a multidão estava muito ali junto à casa, e a casa estava lotada e não permitia, digamos assim, a passagem deles para chegar até Cristo. Porém, irmãos, o que eles fizeram aos olhos naturais é loucura. Eu não sei como, mas eles fizeram. Eles subiram em cima da casa, eles tiraram as telhas, vou colocar telhas, eles tiraram o teto, assim, aquilo que cobria a casa, e começaram a descer o doente, entendeu? Por meio de cordas na frente do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino a cena, imagino Jesus ministrando a palavra, falando a palavra,
né, falando para as pessoas, né, do reino de Deus. De repente Jesus começa a ouvir um barulho e ele olha para um lado, olha para outro, de repente ele olha para cima e, e de repente aquilo que cobria a sua cabeça se abre e ele de repente vê uma maca descendo até a sua presença. E de repente ele olha e contempla 4 pessoas ali, né, aonde essas 4 pessoas desceram, né, este rapaz, essa pessoa, para ser curado. E ali aos olhos, imagino eu, aos olhos de todas aquelas pessoas que estavam ali, e até mesmo as atitudes das pessoas aos olhos das pessoas normais e naturais, isso é loucura. Isso é loucura. Porém, a atitude da fé deles para os outros pode parecer loucura, mas para Jesus foi confirmação de fé, foi uma atitude de fé. Você está me ouvindo agora, querido, em nome de Jesus? Não se importe com aquilo que os outros pensam, pois para os olhos dos outros, para aquilo que os outros estão enxergando de você, o que você tem feito pode parecer loucura, mas se a tua loucura está baseada na palavra e tem agradado ao Senhor por causa da tua fé, vá em frente, meu irmão. Deus é fiel. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, em nome de Jesus Cristo, venha participar desta loucura conosco, querido. A loucura da fé. A loucura da fé. Sabe o que me chama a atenção, querido, em nome de Jesus Cristo? É que muitas vezes nós não agimos por meio da fé porque nós usamos muito a racionalidade. E eu sei disso, entendo uma coisa. A própria Bíblia me ensina que eu devo prestar o meu culto racional ao Senhor. Só que eu quero agora aqui dizer a você, querido, que a fé, ela não é algo racional. A fé é algo que transcende a racionalidade. É algo que você tem consciência que se você lançar o seu olhar aqui na vertical, nesse reino natural, você não vai conseguir enxergar nada, malmente um palmo à sua frente. Agora, se você lança o seu olhar no reino espiritual, se você lança o seu olhar na horizontal para o Senhor Deus, crendo, tendo ciência que aquilo que está escrito em Hebreus é real e verdadeiro, aonde diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não se vê, você vai compreender que as tuas atitudes muitas vezes não dependem daquilo que está aqui, depende daquilo que está aqui, sendo sincero com Deus, aonde você diz: Senhor, pode ninguém estar crendo, mas eu creio e acredito. Pode ninguém estar concordando, mas se está, Senhor Deus, vinculado ao teu querer e à tua vontade, eu vou-me embora porque a vitória já é minha. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, venha participar destas loucuras que é servir ao Senhor Jesus. Às vezes as pessoas pensam que não, diz: pastor, mas às vezes eu penso coisas que são loucuras, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Aos olhos humanos, uma das características daqueles que são ditos como os loucos, né, pela psicologia, imagino eu, e pela pessoas que são psiquiatras, né, chamam até de esquizofrenia, aquelas pessoas que ouvem vozes, né? E o que é interessante é que a própria ciência fala que essas pessoas que são tidas como loucas, elas dizem ouvir vozes
E detalhe, ninguém mais ouve, só elas. E olha que interessante, existem situações na tua vida, querido, que o Espírito Santo vai falar contigo, não vai falar com ninguém não. Ninguém ouvia, ninguém ouviu, mas você ouviu. Deus falou com você. Pastor, mas como é que eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo? Vá para a palavra. Vá para a palavra. Vá para a palavra. Deus, Ele quer falar com você. Só um minuto. Amor. Amor. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, filho. Alguém está te ligando. Vá para a palavra, irmãos. Vá para a palavra do Senhor. Acredite, creia. A Bíblia diz que quando Davi se viu naquela situação, ele se fez de louco. E o que é interessante, querido, é que esta loucura nos dá, esta loucura mediante ao Senhor, muitas vezes nos dá força e coragem para realizar feitos maravilhosos. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que certa ocasião estavam os discípulos no barco, e ali o barco estava tomado de uma grande tempestade e era de madrugada. De repente eles viram um fantasma aos olhos deles e disseram: é um fantasma. Jesus disse: não sou um fantasma, calma, sou eu. E aí, quando eles disseram sou eu, eles olharam e disseram: mas não pode ser Jesus. Aí, por que não pode ser Jesus? Porque Jesus é ser humano. Como é que ele vai estar andando por cima das águas? Aos olhos dos homens isso é loucura. E mais loucura ainda foi o que Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo aí. Irmão, já pensou tu, de madrugada, 3 horas da manhã, tu num barco, chovendo, aí tu vê Jesus no meio da água, ele diz assim: vem, dá um pulinho aqui e vem andando. Tu imagina a situação, irmão. Pois Pedro fez, ele pulou do barco e começou a caminhar. Irmão, isso é loucura. E somente a fé é capaz de realizar essas coisas. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, enfatizar aqui algumas coisas na palavra de Deus, a qual o Senhor colocou em nosso coração. Amém? O versículo, no Salmo 34, o versículo de número 11, diz assim: vinde, meninos, ouve-me, e eu os ensinarei o temor do Senhor. A Davi está mencionando aqui algumas lições que ele vai falar no próprio Salmo. E são lições muito preciosas, irmãos, aonde ele falará sobre o temor do Senhor. O livro de Provérbios, né, justamente fala isso, né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É quando você aprende a respeitá-lo, a ter humildade em respeitá-lo, ouvi-lo, obedecê-lo sem questioná-lo. Aí olha só, ele diz assim, no versículo 12: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Todos nós, como seres humanos, embora nós saibamos que estamos aqui de passagem e a nossa vida mesmo, real e verdadeira, não é aqui, né? Ela está com o Senhor Jesus, né? Nós estamos aqui apenas de passagem, mas a nossa mente humana pequena, nossa mente humana falível, nós como seres humanos, nós temos ainda o pensamento muito limitado.
Diz o Senhor lá em Coríntios, se não me falha a memória, diz que o que nós conhecemos é apenas uma parte. Somente quando Ele vier será revelado tudo, né? Será mostrado tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar agora. Então, o que acontece? O ser humano muitas vezes tem medo da morte. E isso também é algo natural, porque o ser humano ele não foi feito para morrer. Não era o desejo de Deus que o ser humano morresse, porém, devido à desobediência, a morte adentrou, né? E graças a Deus o Senhor já realizou o seu plano, e hoje Jesus Cristo, e hoje nós temos vida através de Jesus Cristo. Então, todo homem ele deseja, de uma certa forma, ter uma vida boa, uma vida longa, né? Onde ele possa contemplar o bem a qual ele tem feito, a qual o Senhor tem as bênçãos, tudo isso, usufruir, né, daquilo que o Senhor Deus tem dado, servindo ao Senhor com alegria. Então, muitos homens têm esse desejo. E Davi está mencionando aqui algumas lições e princípios para que isso aconteça. Olha só o versículo de número 13 como começa. O versículo de número 13 começa assim: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Vou repetir. Versículo de número 13 do Salmo 34. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Irmãos, Davi mais do que ninguém sabia do perigo que é falar coisas maldosas, falar enganosamente. Por quê? Entenda uma coisa. A Bíblia nos ensina que devido à nossa natureza humana caída, males que estão impregnados num coração, eles podem levar o homem à perdição. Por isso que a Bíblia menciona que de onde vêm todos os males, todos os desejos carnais provêm do coração. Só que o que eu entendo e o que o Senhor Jesus nos leva a compreender através da sua palavra. Enquanto nós temos esta natureza, enquanto nós tivermos esta natureza caída, o nosso coração estará propício a pensar e até mesmo a produzir algo que não convém à vida cristã. Só que quando nós decidimos, porque nós acreditamos nisto, que servir ao Senhor Deus, servir a Jesus é escolha. Deus ele não interfere no seu livre-arbítrio, querido. Deus não tem uma predestinação para aqueles que serão salvos, daqueles que não serão. Não. A Bíblia diz que o reino foi pregado a todos. Todos têm a oportunidade de conhecer a Deus. Todos têm a oportunidade de se aproximar de Jesus. É por isso que Deus não interfere, querido, no seu livre-arbítrio. A escolha é sua, é uma decisão sua. E através desta decisão de entregarmos a nossa vida, o nosso desejo ao Senhor, nós decidimos mudar de vida. É por isso que tem uma parte que diz assim: Senhor, dá-me um coração novo. O Senhor mesmo fala: tirarei o coração de pedra e dar-lhe-ei um novo coração, um coração de carne. E aí o que acontece? Quando nós recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós decidimos receber este novo coração, esvaziando-nos da velha criatura e enchendo-nos da nova criatura.
Daí vem o Salmo, né, onde Davi fala: guardarei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque antes o meu coração era cheio de amargura, era cheio de complexos, era cheio de frustrações, era cheio de tristeza. Mas quando Cristo adentra, Ele limpa o nosso coração. Pastor, como é que o senhor prova disso? A palavra de Deus, ela vai até onde o homem não pode ir, aonde o remédio não chega, mas a palavra de Deus, ela chega, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então ela vai ali e limpa. A Bíblia diz: vós estáis limpos pela palavra. Então quando nós guardamos a palavra em nosso coração, ela vai limpando, vai limpando. E aí o que acontece? Quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais falamos dela. Pois a Bíblia nos ensina que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, daquilo que enchemos o nosso coração. E é por isso que eu e você devemos encher o nosso coração de palavra. Devemos encher o nosso coração da Bíblia. E muitos de nós, querido, infelizmente, quando falamos algo que não deve, nós demonstramos justamente isto. Que o nosso coração ainda precisa se esvaziar mais da velha criatura, do velho homem, e se encher mais da palavra. Cristo, ele disse uma coisa interessante: nós devemos ter cuidado. Cuidado, porque o que contamina o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Aquilo que contamina o homem é aquilo que sai de forma errada, aonde sai com sentidos de vingança, de mágoa, de frustração, de ódio, sabe? Então tudo isso contamina um homem. E é por isso que neste salmo, no versículo 13, no salmo 34, do versículo 13, o salmista Davi, ele diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, guarda a tua língua, guarda teus lábios. Diz a palavra do Senhor: ser pronto a ouvir e tardio no falar. Se tu vais falar algo que edifica através da palavra do Senhor, glória a Deus. Se tu vais exortar alguém, a Bíblia mesmo nos ensina que devemos exortar com amor. E o amor não é aquele que passa a mão na tua cabeça, mas é aquele que te chama a atenção, te explica por que está te chamando a atenção e fala quais as consequências de você dar ouvido às palavras que estão lhe sendo ditas. Não é só puxar a orelha ou então chamar a atenção, pronto, e acabou-se. Isso não funciona. Aí o que acontece? No versículo 14 ele diz: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e a segue-a. Olha só, querido, aparta-te do mal. Se você for fazer uma analogia com outro salmo, fica muito interessante. O salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós percebemos aí, querido, que estas citações, embora não com as mesmas palavras, mas são bastante semelhantes e parecidas. Por quê? Porque o Senhor diz: olha, tu te aparta do mal. Não fica em roda de pessoas
que estão falando mal, que estão falando de prostituição, que estão falando coisas que não agradem ao Senhor. Sabe? Te aparta do mal. Quando ele te aparta do mal, não empreste o teu ouvido. Não empresta teu ouvido, meu irmão, para ouvir besteira, para ouvir coisas que não edificam, para ouvir situações, querido, que não agradam a Deus. Não empresta teu ouvido para ouvir fofoca. Não empresta teu ouvido para ouvir contenda. Teu ouvido não foi feito para isso. Tu não foste chamado para isso. Conselho pastoral, escute o que eu vou lhe dizer. Alguém chegar na sua casa e disser: pastor, tenho algo para lhe falar do irmão fulano. Separa ele e diz assim: irmão, vamos orar primeiro. Ore. Chame esse irmão e pergunte dele: irmão, isso que você vai me falar, você tem absoluta certeza que é verdade? Você viu? Você está disposto a confirmar? Você viu? Isto que você vai me falar trará edificação tanto para as nossas vidas quanto para a vida do irmão que você vai estar falando dele? E terceiro, isso que você vai me falar, se fosse você que tivesse feito, você gostaria que falassem de você? Aí tu vê qual é a atitude que ele vai ter. Porque fácil é falar dos outros. O que nós podemos fazer que nessa situação toda é pedir discernimento do Senhor e ter sabedoria. Você, meu pastor, meu apóstolo, pessoas que estão aí, que fazem parte da liderança, né? Vamos ter sabedoria para lidar com algumas coisas. Não sejamos aqueles que expulsam as pessoas da igreja. E quando eu falo isso, querido, escute o que eu vou lhe dizer. Quando eu falo isso, eu não estou falando que você vai passar a mão porque, irmãos, tem crente que a situação é difícil. Tem pessoas que não são novos convertidos, já são velhos na fé e continuam com o mesmo pensamento, com a mesma velha criatura. Nesses daí, a própria Bíblia diz lá em 1 João, diz: irmão, por esse vos digo que nem ore. Diz: Senhor, está nas tuas mãos, tu sabe como tratar, tu sabe como agir. Entendeu? Tem situações que realmente chegam a esse ponto. Mas em outras circunstâncias, meu irmão, sente com a pessoa, converse com ela, veja se realmente ela quer ser ajudada. Porque existem situações, a própria Bíblia nos ensina, irmão, de exemplo. Tem pessoas que não querem ouvir. Lembra do que Deus falou para o profeta Ezequiel? Ezequiel, meu filho, pregue a palavra, fica tranquilo. Tem um certo povo que eles não vão te ouvir. Por que, Senhor, que eles não vão me ouvir? Eles não vão te ouvir porque são casa rebelde. Eles não vão te ouvir porque já está impregnada a iniquidade deles, e eles não vão te ouvir. Mas em contrapartida existem outras pessoas que ouvem, irmão. Então saiba tratar, saiba conversar. E você, meu irmão, em nome de Jesus, te aparta do mal. Te aparta desse mal. O versículo 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Querido, a Bíblia diz lá em Hebreus, se não me falha a memória, que os olhos do Senhor estão sobre
todos, todos, e eles contemplam bons e maus. Ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos dar conta. Em Eclesiastes fala que Deus trará juízo, tudo, quer seja bom, quer seja mal. Então o Senhor, Ele vê, o Senhor contempla, o Senhor está vendo. Ele está observando. Ele conhece as tuas atitudes, Ele sabe, né, como você tem se comportado. Versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, e o Senhor vai desarraigar, o Senhor vai tirá-los da terra, e até mesmo o Senhor vai arrancá-los. Eles não têm nem memória da terra de onde estavam. Por quê? Porque eles estão praticando o mal. Irmãos, uma coisa que me entristece, mas infelizmente isso foi escolhido pelas próprias pessoas, é que vão existir pessoas que decidiram por livre e espontânea vontade que não querem Deus, que não querem Jesus, que não querem o Senhor. Pastor, mas a minha oração não pode alcançá-lo. A questão não é que a tua oração não possa alcançá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão, para te não ficar frustrado. Toda e qualquer oração alcança toda e qualquer pessoa. Você pode orar por todas as pessoas, isso é normal, natural e é uma realidade. A questão não é essa. A questão é que a tua oração não vai interferir no livre-arbítrio de quem quer que seja. O que acontece quando você ora por alguém? Senhor, eu estou orando pelo fulano, eu quero que ele seja salvo, te revela a ele, aquela coisa toda. Você sabe o que acontece, irmão? A tua oração, ela alcança esta pessoa da seguinte forma: Deus vai permitir certas circunstâncias na vida desta pessoa para que ela venha reconhecer e conhecer a Cristo em sua vida. Só que este reconhecimento, esta visão de Jesus, ela vai chegar da seguinte forma, como o Senhor fala em sua palavra: eis que coloco diante de ti a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz, e Deus ainda diz: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. E quando ele fala escolhe, pois, a vida, é escolha. Servir a Jesus, servir ao Senhor Deus é escolha. É você decidir mudar de vida. É você decidir, né, viver de outra forma. É você não se entregar às paixões pecaminosas desse mundo. É você não se entregar à vontade da sua carne. Mas é você pedir: Senhor, vivifica meu espírito. Arranca de mim, Senhor Deus, o que não te agrada. Arranca de mim, Senhor Deus, o que não convém. Senhor, me ajuda, muda meus pensamentos, muda meu coração. Faz uma metanoia na minha vida, muda os meus pensamentos. Senhor, se te é necessário arrancar os meus olhos, arranca, como diz, está escrito, querido. Faça uma oração ousada. A Bíblia mesmo do Senhor Jesus Cristo disse: olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora, porque te é melhor adentrar o reino dos céus sem um olho do que com teu corpo todo para o inferno. Então, em nome de Jesus, querido, versículo 17: os justos clamam, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Queridos,
aquelas pessoas que têm um vínculo, um compromisso com o Senhor, Deus ouve toda e qualquer oração. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus ouve todas as orações. Pastor, como é que o senhor sabe disso? A Bíblia diz que Deus, ele é onisciente. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Pastor, por que existem alguns relatos na Bíblia que mencionam que Deus não ouve a oração de fulano, de ciclano e de beltrano? Existem algumas formas, escute o que eu vou lhe dizer, existem algumas formas de Deus se comunicar com o ser humano, e estas formas de comunicação são para que eu, como ser humano, mente limitada, possa compreender o sentimento de Deus. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz, no versículo 19 de Números 23, 19, que Deus, escute isso, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que esse versículo diz? Diz que Deus não mente e ele não se arrepende, certo? Só que se você ler lá em Gênesis a parte onde Deus vê a malignidade do homem, o que está escrito lá? Deus se arrependeu de haver feito o homem. Aí alguns perguntam, pastor, então a Bíblia está se contradizendo? Não, de forma nenhuma. A Bíblia não está se contradizendo. Só que existe maneiras e formas de Deus usar palavras, falar conosco, para que nós venhamos compreender o sentimento que Ele está tendo no momento. Então, quando Deus diz que Ele se arrependeu de haver feito o homem, não é que Deus estivesse verdadeiramente arrependido, mas era para que eu e você compreendêssemos o sentimento que Deus estava tendo naquele momento, pois a nossa compreensão ela é limitada. A nossa compreensão é limitada. Eu e você somos criaturas pequenas, ínfimas, pós-cinza. Não temos como compreender a grandiosidade de quem é Deus, da mente dele, do que ele imagina ou pensa. E eu falo isso, querido, com muita alegria, com muita satisfação, com toda a humildade, meu irmão. Porque, meu irmão, Deus é Deus. E Ele faz o que bem entende. E glorificamos e exaltamos Ele por isso. Então, olha só que interessante. Quando Ele fala que alguns... aquele que é justo, que Ele ouve, né? Ele contempla estes justos, essas pessoas que têm vínculo, intimidade com Ele, e as outras pessoas não é que Ele não ouve. Lembra de Isaías 59? Eis que vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que vos não ouça. É o teu pecado que impede. É a tua iniquidade que impede. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Vou dizer de novo. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Irmãos, de uma forma bem simples para que você possa entender, coração quebrantado e contrito não é você ficar chorando o tempo todo. Vou dizer de novo.
Coração quebrantado e contrito não quer dizer que você vai estar chorando o tempo todo ou chorando o tempo todo. Você já ouviu? Eu vou falar, Jesus, me ajuda. Você já ouviu a expressão lágrimas de crocodilo? Eu tenho certeza que já. Pastor, mas o senhor pode me dar uma base bíblica? Posso. Mas rapaz, preste atenção. Abraão, na realidade Abrão, recebeu uma promessa de ser pai de uma grande nação. Infelizmente a sua esposa colocou o carro na frente dos bois. E o que aconteceu? Ela deu a sua serva egípcia para Abraão dormir com ela e assim ter um herdeiro. O que foi que ela fez? Ela tentou ajudar a Deus. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo: não tenta ajudar Deus, irmão. Deixa que Deus cumpre. Não coloca o carro na frente dos bois. Deixa Deus fazer. Aí o que aconteceu? Nasceu a criança. E Deus cumpriu também a sua promessa. Nasceu outra criança. Só que houve um atrito entre as mães e as crianças. E aí o que acontece? A mãe, Sara, esposa real de Abrão, mandou ele mandar a serva e o filho dela embora. E a Bíblia diz que Abrão despediu ela, Agar, com um pouco d'água e pão e vai. E ela foi embora. Só que o que acontece? O pão acabou. A água acabou. E quando acabou, a Bíblia diz que, eu imagino, começaram a ter fome, começaram a passar dificuldades. Detalhe, eles estão no meio do deserto. Aí a Bíblia nos fala que Agar deixou a criança em um determinado local e ela se afasta numa distância como de um tiro de flecha, pois ela não queria ver a criança morrer. Aí é aqui que eu quero te dizer sobre a diferença que Deus vê as lágrimas. Escute isso. A Bíblia diz que um anjo veio até Agar e disse: Agar, não chores. Escute o que eu vou lhe dizer. O anjo chegou até Agar e disse: Agar, não chores. Deus ouviu o choro da criança. E aí a gente sabe o que aconteceu. Deus fez uma promessa dizendo que ele ia ser também uma grande nação. Só que o que eu quero falar aqui sobre a questão das lágrimas. A mãe estava chorando, com certeza. Pois qual é a mãe que não vai chorar em perder o seu filho? A criança também estava chorando? Estava. Chorando por necessidade, pois estava com fome, estava aflito. E de uma certa forma não tinha ciência do acontecido. E aí o que acontece? A Bíblia me fala nestes textos que Deus ouviu o choro não da mãe, mas ouviu o choro da criança. E aí eu compreendo, querido, que não é qualquer tipo de choro que Deus se emociona. Não é qualquer tipo de lágrima que Deus, ali observa. Então volto a dizer, um coração quebrantado e contrito não é você ficar chorando, sabe, se debulhando em lágrimas, não, querido. Um coração quebrantado e contrito é um coração humilde,
é um coração sincero, é um coração de caráter que, ao falar a Deus, não tem medo de ser sincero e sabe que Deus é fiel para os purificar de todo pecado. É aquela oração sincera, aonde não há resquício de soberba, aonde não há nenhum resquício, querido, de orgulho, mas é uma oração sincera, um coração sincero, um coração aonde ele usa palavras de verdade. Não são palavras eloquentes, não são palavras, não que isso seja ruim, mas não são palavras que busquem a eloquência e sabedoria como se isso fosse algum privilégio. Não, pelo contrário, são apenas orações sinceras, providas do coração. Exemplo: fariseu no templo abrindo a boca dizendo: Senhor, ainda bem que não sou como todos esses homens, pecadores. Eu sou teu servo, eu jejuo 2, 3 vezes ao dia, eu dou meu dízimo, eu sou santo, eu procuro me santificar, eu não toco em coisa morta, eu não... E falou um monte de coisa. Publicano: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço, meu Pai, as minhas falhas, sou cheio de defeito. Sou pecador, Senhor, me perdoa. Sou pecador, Senhor, não tenho agido de forma correta, Senhor, me perdoa. Oração sincera. Está entendendo isso, querido? Versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Já falamos sobre isso, o livramento da paz de Deus, vinculado ao seu querer, à sua vontade. Versículo 20: ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Osso fala de estrutura, osso fala de sustentabilidade. O Senhor te sustenta, o Senhor guarda a tua estrutura. Versículo 20, versículo 21: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. A malícia matará o ímpio, irmãos. Aquelas pessoas que procedem mal, fica tranquilo, porque será colocado sobre elas o próprio peso das suas ações. Eu sei que você já ouviu isso e volte a ouvir novamente. A semeadura, ela é opcional, a colheita é obrigatória. Entenda. Versículo de número 22, e aqui eu encerro. O Senhor resgata a alma dos seus servos, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam serão condenados. Termino este texto, esta pregação, falando um outro salmo, Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, pois Deus é fiel. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Você recebe esta palavra. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, meu querido irmão, minha amada irmã que esteve aí conosco até este momento. Você que está entregando sua vida ao Senhor Jesus, você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar por você primeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, esta adolescente que está entregando a sua vida ao Senhor. Pai, escreve o nome dele ou dela no livro da vida. Sê com ele, meu Pai. Abençoa-o poderosamente, direciona-o através, Senhor Deus, do teu Espírito pela tua palavra. Que ele possa ser luz para a sua casa, aonde todos serão ganhos através do seu testemunho. Sê com ele, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você, meus amados irmãos, lembra que no começo da live eu pedi oração pelo Joseph. Ele está entre a vida e a morte, lá no hospital, não lembro o nome do hospital a qual ele está, mas é uma criança. Quem faz parte do grupo Oração e Palavra, né, já sabe, já viu a foto dele. E eu quero pedir a você, querido, que ore também. Vamos confiar no Senhor, acreditando que a vontade de Deus ela é maior e melhor que a nossa.
crendo na vitória. Amém, queridos? Se você sentiu o desejo de estar nos ajudando também, entre em contato conosco, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou estar confirmando sábado, estaremos numa live, sábado à tarde, se não me falha a memória, estaremos numa live ministrando, numa das plataformas que temos aí, que tem aí em nome de Jesus Cristo. E eu vou estar repassando para os irmãos para vocês estarem nos acompanhando também. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E até amanhã com mais uma oração em palavra ao meio-dia, em nome de Jesus.